Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui pelo nosso canal eu venho trazer conteúdos aí importantes para poder você melhorar, para você aprimorar, esclarecer, abrir sua mente em relação à refrigeração. Que conteúdos são esses? São conteúdos que vai colocar você aí com uma visão totalmente diferente da área de refrigeração. E eu coloco tudo isso aqui no nosso canal de refrigeração. Tranquilo? Então, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que tem assombrado muitos profissionais da área aí, que questionam a respeito de o mercado de refrigeração ele está muito prostituído, tem uma alteração de valor muito alto aí fora. E aí ele culpa o concorrente, ele culpa a situação, ele culpa o cliente, ele é uma série de fatores. E aí o que eu achei para trazer para vocês? Uma maneira de mostrar que tem como sim você ser diferente no mercado e não ser refém desse mercado prostituído. Vamos lá? Então hoje esse tema desse vídeo que está aqui no nosso canal, ele vai abordar cliente, concorrente e você. E aí não tem como a gente falar dessa questão de diferença de preço se eu não falar de quem? Concorrente. Jorge, o que você vai falar de concorrente? A primeira coisa que eu faço é uma pergunta para você. Aonde você está buscando essa referência de mercado prostituído? Aonde você está buscando essa alteração de preço? Será que você está no caminho que você deseja? Ou será que você ainda não se achou dentro da refrigeração? Porque a grande reclamação que a gente escuta é: eu perco orçamento demais, eu levo o orçamento para o cliente, o cara vai lá e faz pela metade do preço, até mais barato, e ele leva embora o meu cliente. Uma pergunta que eu faço é assim: para quem que você está perdendo esses orçamentos? Será que esse indivíduo é concorrente seu? Será que é você que está ali e não deveria, ou será que realmente ele é um concorrente seu? Então, olha só, essa questão de ter concorrente, eu acredito que isso vá muito mais além. Por quê? Porque você só tem concorrente quando essa alteração de valor ela é próxima. Então você entra numa briga ali sadia para poder conseguir um contrato, um orçamento. Agora, quando tem uma disparidade muito grande, aí vem um problema. Ou o seu cliente ele não enxerga em você, o profissional, para pagar o que você está colocando ali no orçamento, ou você está trabalhando com clientes que não são clientes para você, para a sua empresa. Então, olha, quando eu falei que nós falaríamos de concorrente, você tem que começar a escolher quem que vai ser o seu concorrente, qual nicho que você vai seguir, quais são as pessoas profissionais que vão estar no mesmo patamar que você, para poder você entrar aí numa disputa de um orçamento e ser concorrente dela e ela também concorrente seu. Por quê? Você já parou para pensar que às vezes pode ter alguém que pensa que você é quem está prostituindo a área? E aí você não enxerga esse lado da moeda. Então, mas Jorge, está um pouco difícil, embaralhado. O que você está querendo dizer com isso, você coloca preço no seu produto ou você gera valor para depois você agregar nesse seu serviço ou produto o preço? Então, ou melhor, vamos falar da maneira correta. Você agrega valor para ele criar o preço, ou você chega e coloca o preço para depois mostrar o valor para o seu cliente? Porque se o seu cliente vê o preço primeiro do que o valor, você não vai estar perdendo esse cliente para o seu concorrente. Você está perdendo para você mesmo. Você não gerou o valor do seu cliente. Como é que você quer que ele entenda que aquilo ali que você cobrou é justo pelo que você vai fazer? Já parou para pensar nisso? E aí você fica muitas vezes brigando com você mesmo e colocando culpa nos outros. E a culpa está em você. Comece a pensar nisso. Como que... Jorge, mas como assim? Como que eu faço para mim gerar valor? E aí é muito fácil. Olha, então vamos esquecer a função concorrente agora e vamos focar no quê? Você e cliente. Como que eu faço para mim gerar valor? Eu tenho que fazer o meu cliente olhar para mim, ou você fazer o seu cliente olhar para você e falar assim:
ele é realmente um bom profissional. Será que seu cliente tem visto isso em você? Ou ele chama você porque só você é mais um que trabalha na área e vai lá e vai resolver o problema dele para ir embora? Então, o que nós temos que começar a entender isso. Jorge, como que eu gero valor? A primeira coisa que você faz para gerar valor é buscar e aprimorar o seu conhecimento. Eu vejo muitos profissionais da área que reclamam que não estão conseguindo fechar orçamentos, contratos e algo mais, mas quando você chega para falar tecnicamente com esse profissional, ele não tem conhecimento. É uma pergunta simples que eu sempre faço quando eu estou ministrando um treinamento, quando eu estou fazendo consultoria, que eu presto consultoria para alguns profissionais de empresa, eu faço uma pergunta simples. O que você está fazendo nos seus finais de semana, nas suas horas livres? Ah, mas eu tenho que descansar, tá? Então, mas pague o preço primeiro, descanse com dinheiro no bolso, descanse ganhando bem, mas para isso você tem que pagar o preço. Senão, no final de semana você ficar envolvido, assistindo filme, televisão, perdendo seu tempo na internet com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Sabe o que vai acontecer? Você sempre vai ficar sendo esse profissional que fica choramingando aí, ó, o tempo todo dizendo que o mercado está prostituído, eu não consigo. Mas como que tem gente que consegue e você não? Será que está todo mundo trabalhando barato? Me responde aí. Você acha que está todo mundo trabalhando barato ou tem alguém que está buscando diferencial? Então comece a investir em você, porque no momento que você investir em você, que você tiver essa autoridade para chegar no seu cliente e expor o seu diferencial de preço, você começa a gerar em você valor. Aí o seu cliente vai fazer o quê? Vai te credibilizar pelo profissional que você é, e aí você fez o quê? Gerou valor, e aí o preço já não interessa mais. É assim, um ditado que eu sempre uso, né? Imagina você se a Ferrari fosse preocupar com o valor que a Volkswagen vende os carros dela. Ela não fabricaria carro. Imagina só se você hoje fosse trabalhar, o seu cliente te veria como uma Ferrari ou como uma Volkswagen? Não é desmerecendo a Volkswagen, porque todos os dois têm públicos-alvo. Opa, viu aí? Olha só, vamos linkar lá no cliente agora. Qual que é seu público-alvo? Você está trabalhando para quem? Para quem que você quer trabalhar? Tem gente que passa na porta de um condomínio chique aí e olha e fala assim, nossa, aí só tem gente rico. Mas você já se viu trabalhando lá, conquistando esses clientes de poder aquisitivo maior? Não. E aí você fica só se inferiorizando, dizendo que não tem potencial, que não é capaz, que não vai conseguir. E aí você fica trabalhando muitas vezes para clientes que não são seu público-alvo, para clientes que muitas vezes não te merecem. Eu gero polêmica demais quando eu falo, olha, eu não escolho cliente, é ele que tem que me escolher. Como que eu vou fazer isso então? Gerando valor primeiro do que preço. Porque enquanto você ficar focado em preço, você não vai ter valor. Ponha isso na sua cabeça. Enquanto você ficar focado em preço, você não vai ter valor. E aí o que vai acontecer? Vai ficar choramingando nos cantos aí, dizendo que não dá dinheiro. A nossa área de refrigeração é uma área riquíssima que não para. Não para. Nós podemos dizer isso com propriedade dentro da área de refrigeração, que temos serviços 365 dias por ano, 24 horas por dia. Para todo lugar que você vai tem refrigeração. As pessoas precisam de profissionais da área de refrigeração. E aí, por que eu estou falando isso? Nós não estamos falando de cliente agora? Então nós temos cliente para todo lado. E todo tipo de cliente. Agora resta você escolher qual é o seu cliente, qual é o público que você quer atingir. E aí você faz o quê? Você coloca aquilo ali como objetivo, traça uma meta e vai. Você vai fazer de tudo para conseguir esse cliente, mas se você, agora vamos voltar para você, não investir em você, o seu cliente lá que você almeja tanto, ele vai olhar para você e falar assim, não tem condições. E aí, mais uma vez, você vai culpar quem? O mercado. Mais uma vez, você vai culpar quem? O profissional que está prostituindo esse mercado. E não existe essa questão de concorrência. Meu amigo, coloca uma coisa na sua cabeça. Temos hoje cliente que tem dinheiro para pagar, ele só não acha quem vale o preço. Entenda isso. Tem muita gente hoje que tem coragem de pagar, só porque não são poucos os profissionais que chegam lá e mostram para ele que realmente ele vale aquilo ali. Então, olha,
Comece a entender qual que é o perfil de cliente. E muitas vezes, outra coisa que eu acho assim, muito interessante é assim, ó, o profissional hoje, ele está mais focado em quê? Em ganhar dinheiro para satisfazer o cliente. Olha só que pergunta interessante. Você, responda isso para você e se for, comente aí abaixo do vídeo. Você está interessado em dinheiro ou em você? Como quê? Como quê? Dinheiro ou em você como o cara que resolveu o problema do seu cliente e deixou ele satisfeito. Porque se o seu cliente está satisfeito, ele vai virar o divulgador do seu serviço. E aí isso gera valor. Se gerou valor, o preço já começa a não ser mais o foco. Então, antes de você focar em ganhar dinheiro, foque em agradar o seu cliente. Trace esse foco. Fala, não, eu vou lá resolver com excelência e quando eu sair de lá, ele vai ficar satisfeito. Porque esse seu cliente vai te indicar para um amigo, para um parente, não sei. E daqui a pouco você não precisa mais nem anunciar o seu serviço, porque você tem alguém fazendo isso para você de graça. Então, comece a pensar. O meu cliente ele tem que estar satisfeito com a minha prestação de serviço para ele. E começa a parar de achar que o problema é o mercado. Não, o problema não é o mercado, o problema é você. O problema é você que não investe, que não sabe subir um degrau de cada vez na escada para chegar no topo. Você já quer pular lá para o topo lá. Olha, eu trabalho com treinamentos aí na área de refrigeração há mais de 7 anos. E há mais de 7 anos eu escuto isso dentro de sala de aula. E eu vejo pessoas bem-sucedidas na área de refrigeração. Eu vejo pessoas abandonando a profissão todo ano. Mas por quê? Será que porque aquela deu sorte? Não, é porque a pessoa que está conseguindo, ela dedicou, ela mostrou o seu diferencial, ela fez o diferente, ela foi lá atrás do cliente e fez o cliente o quê? Ficar satisfeito. E aí o dinheiro vem sem nenhum esforço depois. Mas antes de gerar valor em você, não adianta querer colocar preço, porque o seu cliente não vai enxergar em você algo que compense ele investir. Comece a pensar nisso como profissional. O seu cliente não vai enxergar em você por que eu vou investir nesse cara? Você tem que primeiro gerar valor para depois você colocar como objetivo o preço. E aí é muito interessante porque quando eu falei para vocês de aprimorar conhecimento, faz uma autorreflexão aí. Quantas horas por semana você se dedica para a sua profissão? Estudando, buscando conhecimento? Ou será que você já chegou no ápice e não precisa mais estudar? Nós estamos falando de uma área que tem inovação todo dia. Pensa só que interessante. Todo dia eu tenho inovação na área de refrigeração. Como é que você acha que você não precisa mais estudar? Como é que você acha que você já chegou no seu patamar? E aí você fica reclamando que é o quê? É o mercado? Tem certeza que será que é o mercado mesmo? Aí eu volto lá atrás e falo, se você muitas vezes fizer essa pergunta para você mesmo, a resposta vai ser a que seu cliente dá quando te vê. E é por isso que você não tem valor para esse cliente. Então o preço não justifica. E aí eu relaciono muito a refrigeração com a medicina. Muita gente rebota, eu fui no médico, a consulta, o valor é lá nas alturas, é muito caro, mas imagina só o quanto que aquele cara estudou para chegar ali. E você está estudando? E aí você quer cobrar um valor, ou melhor, um preço onde não tem valor. Entendeu? Porque quando eu falo é assim, eu vejo profissionais na área chegar para dar um diagnóstico, até mesmo para o cliente, e o cliente vira e fala, esse cara não sabe, porque o cara não tem segurança no que fala. Como que esse cliente vai dar credibilidade se você não está se credibilizando diante a ele? É a mesma coisa de chegar no médico, você falar que está sentindo algo aí, não sei, uma dor numa parte do corpo, e ele não faz nada e fala para você, vamos te abrir para ver o que é. Pelo menos em mim, esse cara não vai colocar a mão, e nunca, você deixaria? E será que você não está fazendo isso na casa do cliente, não? Ou na empresa, ou sei lá onde é que você vai fazer esse tipo de atendimento? Comece a pensar, comece a investir em você, porque se eu tenho certeza, se você investir em você, o resultado vem. Você começa a trabalhar para clientes diferentes, clientes que realmente veem valor em você, e aí você vai parar de ficar reclamando desse mercado prostituído, que não existe. Porque esse mercado prostituído tem os clientes para esse tipo de mercado, então sai dele. Vai para outro patamar.
Começa a buscar esse tipo de prospecto para você como profissional, e aí você vai ver que as coisas elas são bem melhores do que estão hoje, mas não porque você deu sorte, sim porque você investiu em você. Pense nisso, beleza? Espero que o conteúdo desse vídeo aí possa abrir a sua mente, mostrar para você um caminho a seguir na refrigeração. E aí a gente possa crescer junto aí e começar a mudar a cabeça também dessa massa de pessoa que acha que não precisa investir nela. Divulgue aí o máximo que puder esse vídeo aí, e vamos mudando aí a mentalidade, mudando a visão e a cabeça das pessoas que ainda não pensam dessa forma. Tranquilo? Conto com vocês aí, um abraço e até a próxima.